Seguindo o nosso devocional, nessa tarde, eu queria ler um texto para vocês que se encontra lá em Provérbios 19:21, que diz assim: Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. Sabe, o que prevalece na nossa vida não é aquilo que nós optamos. Isaías diz que os sonhos e os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Quantos de nós fizemos planos, quantos de nós criamos estratégias, mas não estava no coração de Deus? Às vezes nós nos perguntamos, por que não deu certo? Por que as coisas não saíram da forma que eu queria? Por que as coisas não saíram da forma que eu fiz, que eu programei? E na verdade esse versículo, ele fala dos planos dos homens, mas fala também do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus em não cumprir com que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, em não permitir, na verdade? Na verdade, esse texto me faz pensar que o que prevalece na nossa vida não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Quando Jesus estava passando pelo Getsemane, ele sentiu um sentimento de abandono, ele sentiu um sentimento de dor, mas ele entendeu quando ele diz: contudo que seja feita a tua vontade. Ele até tinha pedido: se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Quando nós deixamos que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, mesmo quando nossas ideias, nossos planos, nossas estratégias não dão certo, mas as de Deus dão. Talvez você esteja frustrado, desanimado, porque você colocou tanta força para que desse certo aquele plano que você fez. E de repente, tudo veio de água abaixo. Mas eu quero lhe dizer nessa tarde que os planos do Senhor são melhores. Os planos e as estratégias e os propósitos divinos são melhores do que os nossos. Os planos de Deus ao nosso respeito são melhores do que os nossos. Sabe, às vezes nós estamos frustrados, estamos desacreditados, porque nós não colocamos diante de Deus e nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Se as coisas não deram certo, era porque não era a hora, era porque você não estava maduro. Se não aconteceu na sua vida, é porque não é o tempo certo. Mas no tempo certo vai se manifestar. Se as coisas não aconteceram agora, elas ainda vão acontecer. Se as coisas não aconteceram como você quis que acontecesse, é porque você não estava na posição que ele queria que você tivesse. Talvez você não estivesse maduro ou treinado o suficiente para viver aquilo que você esperava. Mas eu quero lhe dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. Que o Senhor te dê paz e que os planos dele estejam em primeiro lugar na tua vida. Amém? Os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. As estratégias de Deus são melhores do que as nossas estratégias criadas. Mas que o propósito do Eterno possa prevalecer na tua vida. Compartilha esse vídeo, compartilha esse devocional e que você entenda que os planos do Senhor irão se cumprir um por um na tua vida. O Senhor te abençoe e te dê paz. Amém? Poderoso.